Olá, meus alunos, aqui é o professor Celso, deixando uma videoaula gravada dentro do formulário. Bom, vamos aqui iniciar a filosofia da ciência, tudo bem? Então, assim, para quem não está acostumado, eu sempre faço, logo no início da aula, eu mostro quais são os conceitos principais. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai ver na filosofia da ciência o empirismo, tá? A gente vai ver como que o empirismo compreende a ciência. É uma visão muito tradicional e muito forte sobre a ciência. Então, nós vamos fazer uma breve retomada sobre a observação, e aí vamos entrar propriamente no conteúdo da disciplina, que são o quê? Afirmações singulares e gerais, tá? Vamos conhecer o raciocínio indutivo, 3 pontos a respeito dele, e a experimentação. E aí um comentário sobre as condições iniciais. Tá? A segunda parte da aula, mostrando aqui rapidinho, nós vamos conhecer o princípio da indução. Isso ainda é empirismo. Então vamos conhecer ali o princípio da indução, raciocínio dedutivo e crescimento da ciência. Particularmente é um dos conteúdos que eu mais gosto de passar para os alunos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre a ciência, deixa eu voltar para o início. Então aqui, ó. O cientista, ele é uma pessoa que ele estuda a natureza. Existem várias áreas da ciência, biologia, física, química, certo? Estudou o mundo natural, chamamos de ciência, nós chamamos de ciência natural, mas pode chamar de ciência, que já é bem comum essa compreensão. Só que o empirismo vai falar que o cientista ele usa apenas seus 5 sentidos. Por isso que no primeiro bimestre vocês têm que conhecer empirismo, que agora vocês vão ver a importância. Então, para o empirismo, o cientista ele é uma pessoa que ele não tem opinião nenhuma sobre a natureza. Ele deve ser um observador imparcial e neutro sobre a natureza. Tá? Ele nunca espera nada, ele só olha e fala, aconteceu, eu vi. Como eu vi, é algo que aconteceu no mundo. Eu tenho que chamar outra pessoa para ver, para saber o mesmo, não é uma questão de opinião. Isso é importante para vocês entenderem que no empirismo, o cientista ele é imparcial e neutro. Tá? Ele só vai usar seus sentidos e nada mais. Continuando nisso, a gente vai ter que conhecer, né, a partir da capacidade de observação do cientista, que o cientista faz uma coisa chamada afirmações singulares. Tá? E o que são afirmações singulares? Quando o cientista fala assim, eu vi um eclipse, tá? Um astrônomo, ele vai falar, eu vi um eclipse no dia 2 de janeiro de 1998. Percebe? Não é um eclipse em qualquer data. Todo cientista, quando observa algo, é num tempo e num lugar. É que nem quando alguém pega e fala assim, você sabe onde tem uma padaria? Você fala, sei, tem uma na esquina da rua X com a rua Y, uma padaria singular. Ela tem localização no espaço e no tempo. Porque às vezes alguém pode falar, a padaria que ficava na esquina da rua X com a Y ainda existe? Você fala, não, ela não existe mais. Então assim, a ideia não é difícil. Tudo que o cientista olha são eventos particulares. Tá? Ah, eu vi uma baleia dando a luz para o seu filhote. Ele viu aquela baleia naquela data dando a luz para aquele filhote. Foi isso que ele viu. Isso são afirmações singulares. Para dar um exemplo do que eu tenho aqui na imagem, então, por exemplo, ó, todo eclipse, isso daí foi um eclipse real, foi em 21 de junho de 2020. Tá? Num laboratório, um cientista misturou duas substâncias, então o cientista fala, ó, na data tal, no horário tal, estava eu mexendo com a substância X e com a Y, e aí eu fiz o composto W. O cientista sempre está observando a natureza, de modo particular. Ele olha aquele evento, naquela data, naquele local. Por exemplo, um mamífero, que é algo bem raro, o professor de biologia pode gostar do que eu vou falar. É muito difícil encontrar mamíferos na natureza. Então, o Irax foi descoberto nas colônias do Quênia em dezembro de 2020. Isso quer dizer o quê? O biólogo um dia estava lá, viu o bichinho que não parecia com nada e falou, olha, em dezembro, ele deve ter colocado até o horário, ele fala, vi um bichinho e ele descreve o bichinho, entendeu? Sempre alguma coisa, em algum lugar, em algum tempo. Nunca é direto, assim, universal, que é a próxima ideia que a gente vai olhar. Então, o cientista, ele trabalha, ele olha
eventos particulares, né? Ele faz afirmações singulares. A água que eu coloquei no fogão ferveu, era 12:10, entendeu? Sempre em algum tempo, em algum lugar. Só que a ciência, ela não fica limitada ao universal. Vocês devem estar adorando de ver isso daqui é cinemática, como exemplo, né? Cálculo de velocidade média, ΔS sobre ΔT. O interessante é que, embora o cientista ele sempre observe eventos singulares, né, coisas particulares, as teorias são universais. Vocês querem deixar o professor de física nervoso? Fale assim, professor, o cálculo de velocidade média só vale para aquele carro? Não, ele vai te falar, não, ele vale para qualquer carro, para uma pedra, ele vale para um cavalo que corre, ele vale para qualquer coisa que se movimenta. E aí você vê a diferença. Então, o cientista, ele observa eventos singulares, ele faz afirmações singulares, lembrem disso, afirmações singulares, mas também faz afirmações universais. Quando você diz que se você dividir o deslocamento pelo tempo de qualquer coisa, você vai calcular a velocidade média. Percebem esse qualquer coisa? É porque é universal, vale para qualquer coisa. Então, o cientista, vamos concluir esse ponto, ele trabalha com afirmações singulares, que são sempre num tempo, num lugar, e ele também faz afirmações universais, que valem para qualquer tempo e qualquer lugar, sem restrição. Isso é o que a gente chama de universalidade da ciência. Nas teorias científicas que nós encontramos isso. Tudo bem? Vamos ali olhar. Ó. Por exemplo, o processo de fotossíntese pode ser descrito quimicamente pela equação. Aí o professor de química vai ler para vocês, que é horrível ler essas fórmulas. Mas assim, está tudo muito bem descrito e falado. Vale para todo e qualquer processo de fotossíntese. Seja da planta que você tem no seu quintal, seja de uma planta que esteja lá no Japão. Não importa o tempo, não importa o lugar. As teorias fazem afirmações universais. A observação é singular, tá? Então, para fechar mesmo agora esse assunto. Quando o cientista observa qualquer coisa que ele está estudando, ele faz afirmações singulares porque ele sempre está vendo alguma coisa em algum lugar. Quando o cientista trabalha com teoria, ele trabalha de forma universal. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de universalidade da ciência. Vamos avançar mais um pouquinho, e aí nós vamos entrar na próxima etapa, tá? Então aqui tem um recordatório para ajudar vocês. Opa, tá? Então, uma afirmação singular, ela é feita em um local, em um tempo e local, ok? Já uma afirmação universal é feita para todo o tempo e local, ok? Como o cientista, sendo uma pessoa, consegue de afirmações singulares chegar a afirmações universais? Porque nenhum cientista vai ver todos os eclipses que aconteceram ou que ainda vão acontecer. Então a gente tem que entender como que acontece essa conexão. O cientista olha coisas particulares. Como que ele consegue fazer afirmações universais? Por exemplo, no dia que eu estou gravando, eu espero que amanhã nasça o sol. Mas quando me pergunto isso, eu falo, porque nasceu, nasce sempre. Mas por que eu posso confiar que de vários conhecimentos singulares eu posso afirmar um universal? O universal não tem limite, é todo tempo, todo local. Então, o empirismo vai defender uma coisa chamada raciocínio indutivista. Vamos dar uma lida? Existem alguns requisitos para fazer uma generalização. Vamos ver? São 3 pontos, viu? Aqui a gente já está na parte do raciocínio indutivista e vamos conhecer os 3 pontos. 1. O número de proposições de observação que forma a base de uma generalização deve ser grande. Eu vou ler primeiro e explico depois. 2. As observações devem ser repetidas sobre uma ampla variedade de condições. E 3. Nenhuma proposição de observação deve conflitar com a lei universal derivada. Tá. Ai, professor, está muito complicado? Não, não está não.
Então, o número de proposições de observação, quer dizer, as afirmações singulares que a gente viu no início da aula, que forma a base de uma generalização, deve ser grande. Então, se alguém me pergunta por que o Sol vai nascer amanhã, eu falo porque ele nasceu ontem, eu vi ele nascer anteontem, ó, tempo e local. Ó. Eu vi é onde eu estava. E quando eu falo ontem, anteontem, é o tempo. Então eu tenho, muitas vezes, eu observei a mesma coisa acontecendo. O ponto 1 está falando assim, ó. Para generalizar algo, a gente tem que ter visto a mesma coisa acontecer muitas vezes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. As observações devem ser repetidas sobre uma ampla variedade de condições. Vamos entender. Eu vi o sol nascer depois de uma noite chuvosa. Eu vi o sol nascer depois de uma noite calma. Eu vi o sol nascer depois de uma noite onde só ventou. Eu vi o sol nascer em invernos mais calmos. Eu vi o sol nascer em invernos mais intensos. O sol até nasceu no dia que eu recebi visitas em minha casa. Nossa, muitas condições diferentes. É isso. Então, o ponto 1, ele fala, olha, a mesma coisa tem que ter acontecido muitas vezes. O ponto 2 vai falar, toda vez que aconteceu, tem que ser de modo diferente. Tinha que estar diferente alguma coisa, para você ter certeza se não tinha algo atrapalhando, ou se você estava enganado. Então, o ponto 2 fala, o mesmo fenômeno ele tem que ser observado em condições diferentes. Por isso que eu falei, vi o sol nascer no dia numa noite chuvosa, vi o sol nascer num dia que estava muito escuro já, tinha muitas nuvens, vi o sol nascer quando o céu estava limpo. Então, em muitas condições diferentes, o sol nasceu. Esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto. Nenhuma proposição de observação deve conflitar com a lei universal derivada. Bom, a lei universal que eu quero falar é que o sol sempre vai nascer. Então, não pode acontecer de um dia o Sol não nascer. Então, para você ter uma generalização universal, esses 3 pontos devem ser obedecidos. Tá? Então, vamos revisar aqui. O ponto 1 diz, a mesma coisa tem que ter acontecido muitas vezes. Tá? Muitas afirmações singulares. Eu vi acontecendo uma vez, vi acontecendo 2, quanto mais, melhor. O ponto 2 diz que a mesma coisa tem que ter acontecido em condições diferentes. Então, por exemplo, eu sempre consigo pegar peixe quando eu vou, seja no dia de sol, seja no dia de chuva, seja que eu vá antes, seja que eu vá depois, seja quando eu vou com a minha mulher, seja quando eu vou com os amigos, seja quando eu vou no dia do jogo. A mesma coisa acontece em condições diferentes. E 3, sempre tem que ter acontecido aquilo que se espera que aconteça. Com esses 3 pontos sendo satisfeitos, eles são obrigatórios. Você pode fazer uma generalização. É daí que você sai de afirmações particulares e descobre o que a gente vai chamar mais para frente de lei da natureza. Tá? Você vai descobrir que a natureza tem uma coisa nela que não muda nunca. A gente procura conhecer. Tudo bem? Para continuar aqui, a gente vai entender agora uma coisa muito importante que o cientista faz. Na parte anterior, a gente descobriu que o cientista ele tem que observar a mesma coisa várias vezes e em condições diferentes. O empirismo vai falar que o cientista tem que fazer experimentação. E o que é experimentação? Né? Então, o juiz, sem juízo de valor, deve sempre colocar as coisas para acontecer e ver as consequências e descobrir se ele está certo ou errado. Tá? Eu estou fazendo um resumo do que está escrito. Então, o cientista ele nunca tem uma ideia do que ele vai encontrar na natureza, ele vai questionar. Será que do ovo da galinha sempre nasce galinha? Pode parecer meio bobo, mas os professores de física e química passam equações para vocês fazerem previsões na natureza. Se vocês fizerem experimentações, vão ver, será que acontece isso que o professor falou? Será que os elementos químicos se comportam como ele me ensina? Você pode ir lá questionar. Teste muitas vezes, em condições diferentes, e nunca pode dar errado. Tá? Então, o cientista ele vai lá questionar. Né? Aquilo que o cientista acredita, com a sua família, no seu país, na sua religião,
sua opinião política não deve interferir. O cientista tem que ser neutro. O empirismo defende que o cientista tem que ser neutro, tá? Só que assim, ou o cientista ele tem que ter alguma dúvida sobre a natureza, ou ele já trabalha com isso, ele vai procurar uma hipótese, tá? Uma hipótese é quando ele fala assim, preciso descobrir algo, quero ver se é assim mesmo na natureza, tá? Então o cientista ele vai ter uma hipótese, será que do ovo de galinha sempre nascem pintinhos? Ele vai levantar uma hipótese, e aí ele vai fazer a experimentação, tá? E quando ele faz essa experimentação, ele tem que atender os 3 pontos que a gente viu. Olha ali aquele recordatório que eu coloquei. Ó. Atendendo os pontos 1, 2 e 3, o cientista pode, de afirmações singulares, extrair, entre aspas, né, afirmações universais. Vamos entender melhor. O cientista faz vários testes, olha o ponto 1 sendo feito, com vários tipos de metais. Então ele vai testar alguma coisa com os metais. Acreditando saber se os metais conduzem à eletricidade, ele faz o teste após teste, para ver se não leva nenhuma surpresa. Então, toda vez, quando os cientistas falaram os metais conduzem à eletricidade, eles fizeram muitos testes em várias condições para descobrir. Então, de várias observações singulares, de muitas, primeiro ponto, em muitas condições diferentes, segundo ponto, que nunca foram provadas erradas, o cientista fala: todos os metais conduzem eletricidade. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho mais aqui. As teorias científicas, para que servem? Eu gosto um pouco de usar aula de física porque vocês estão vendo cinemático. Todo professor de física te ensina, né? Um móvel, ó, por que móvel? Que é qualquer coisa. Lembra? As teorias são universais, elas universalizam. A gente fala assim, um móvel que andou 100 quilômetros em 30 minutos está aqui velocidade média. Aí você fala assim, pô, se ele andou 100 quilômetros em 30 minutos, ele está a 200 quilômetros por hora. Em 2 horas, ele vai andar, você vai prever, ó. Ele vai andar, é universal, não dá para ele escapar. Então, se ele anda 100 km em meia hora, ele está a 200 km por hora, certo? Então, as teorias, elas ajudam a prever e explicar. Quando vocês, por exemplo, já devem ter passado pela experiência de alguém que quer andar rápido com o carro para não chegar atrasado. Aí alguém pega, a pessoa chega no horário, alguém fala assim, mas você conseguiu chegar? Aí ele vai explicar, eu vim mais rápido. Embora a gente não esteja falando igual o cientista, o que ele está falando, eu aumentei a minha velocidade média. O que eu quero que vocês entendam? Que as teorias, elas ajudam a prever, então é sempre certo o que vai acontecer nas teorias. E aí explicar, você descobre o que aconteceu. É que nem uma pessoa que pisa numa água e toma um choque. Ela vai se assustar do choque, mas ela sabe que tem alguma coisa eletrificada encostando na água e ele tomou choque porque a água conduz a eletricidade. Ele explica, ele sabe por que as coisas acontecem na natureza. Tudo bem? Aí algum aluno deve estar pensando assim, professor, eu acho que o empirismo está errado. Porque tem uma teoria que diz que a água evapora a 100 graus Celsius. Tá, é o próximo assunto, que são leis, teorias e condições iniciais. Então ele fala assim, olha professor, olhando para essa foto, né, ele vai falar assim, quando eu estou lá no mar ou na altura da terra, eu começo a esquentar a água e a 100 graus ela ferve. Só que dentro do carro do meu pai, lá no sistema de refrigeração, a água chega a 300 graus Celsius, ela não evapora. Aí o aluno fala assim, eu acho que a ciência está errada, tem alguma coisa estranha. Então, os cientistas, eles descobriram algumas coisas, tá? Que é o seguinte, as teorias, elas funcionam, só que elas funcionam deixando bem determinado como que as coisas devem estar. Por exemplo, uma bola sempre rola por um morro. Então você fala, pô, é lógico, professor, toda vez que a gente está jogando perto do morro, a bola cai, ela rola.
Aí vamos supor que um dia alguém faz um muro, aí a bola começa a rolar e para ali. Se eu falar para você, está vendo? Ó, você estava errado. A bola não rola pelo muro, a bola não vai ficar rolando pelo morro. Aí vocês vão me dizer o seguinte: não, professor, peraí. A bola sempre vai rolar o morro. Acontece que tinha alguma coisa atrapalhando isso acontecer. Então, por que a água do carburador consegue ficar a mais de 100 graus Celsius? Os cientistas falam assim, ó, a água sempre vai ferver a 100 graus Celsius, desde que a pressão do ar ao redor esteja da altura do mar. Aí você fala, mas o carro está na altura do mar? Então, só que o carro ele é um ambiente fechado. Quando a água tenta evaporar, aumenta a pressão. E aí ela não evapora, porque a pressão fica muito alta, porque ela tenta expandir, aumenta a pressão. O que o professor quer explicar aqui é o seguinte: por exemplo, se você misturar alguma coisa na água, tem substâncias que você coloca na água que ela não congela. Isso não quer dizer que a água não congela a 100 graus Celsius. Os cientistas são bem claros. A água, numa temperatura, a água vai congelar a 100 graus Celsius, a 0 graus, se a pressão do ar for constante e não tem nenhuma mistura nela. Sabe esses cuidados que eu estou tentando falar? Os cientistas chamam de condições iniciais. Então, toda teoria, ela também exige certas coisas. Ela fala, não, eu explico como que as coisas são. Desde que estejam de tal jeito, você vai ver que acontece o que eu falo. Esse cuidado a gente chama de condições iniciais. Tudo bem? Acho que já estamos acabando. Eu vou fazer uma micro revisão para a gente aqui que já passou de 20 minutos, tá? Seria mais ou menos o tempo da aula de sala. Então, o cientista ele é um observador da natureza, ele é imparcial, ele não tem expectativa sobre a natureza. O que o cientista acredita não faz nenhuma diferença, tá? Os cientistas, eles sempre estão observando muitas situações particulares ou singulares. Então o cientista fala, havia água fervendo no dia X, na hora Y. Vi um carro acelerando em tal dia, em tal horário. Fiz um experimento, né? Porque o cientista só tem 2 olhos e mais os outros sentidos. Ele não consegue olhar o mundo inteiro ao mesmo tempo, por todo o tempo. Então o cientista ele sempre observa o particular. Aí ele faz afirmações singulares. Tudo bem? Só que, quando o cientista faz uma teoria, ele faz afirmações universais. E aí vamos entender. Então, quando você olha uma teoria, eu gosto muito de cinemática porque ela é fácil. Então você vai descobrir que para qualquer, não é para qualquer móvel, então não importa se é pedra, se é carro, se é submarino. Se você dividir a variação no espaço pela variação de tempo, você vai descobrir o quê? A velocidade média. E assim funcionam todas as teorias que vocês estão conhecendo e estudando aqui no primeiro ano, tá? As teorias são afirmações universais. Quer dizer, Newton fala assim: a Terra puxa todos os objetos. Ele não fala que puxa aquele, ele puxa todos os objetos. É universal, é universal. Então é uma afirmação universal. Só que o cientista ele tem que explicar como que de conhecimento de afirmação singular, né, observando uma coisa em algum lugar, ele consegue fazer uma afirmação universal. Aí a gente viu que o raciocínio indutivo. O cientista, são 3 pontos. O cientista deve, primeiro ponto, observar muitas vezes a mesma coisa acontecendo. 2, em condições variadas. E 3, nunca dar errado. Esses são os 3 pontos chaves do raciocínio indutivista. Para avançar nisso, ele precisa fazer experimentos. Então, o cientista, sem juízo de valor, ele não sabe nem se vai dar certo nem errado, ele não torce, ele não tem torcida. Ele vai fazer o quê? Levantar uma hipótese, que ele quer descobrir algo sobre a natureza, ou ele tem uma dúvida. Né? Por que tem hora que os gatos têm muitos filhotes, tem hora que eles têm pouco? Por quê? É uma dúvida. Ou um cientista pode levantar uma hipótese. Eu acho que se muitas vezes uma gata cruzar,
ela pode ter muitos filhotes. Estou dando aqui um exemplo, tá? É uma hipótese, ou ele pode ir com uma dúvida. Então, com a hipótese, ele vai fazer experimentos. Ele vai ficar observando condições diferenciadas, tá? Por quê? As teorias ajudam a prever e a explicar. Que nem todos vocês sabem que a água evapora a 100 graus. Só que isso está um pouco impreciso, né? Dá para esquentar a água a mais de 100 graus, mas aí a gente vai descobrir que toda lei e toda teoria ela exige condições iniciais. Então você tem que explicar de tal jeito, em tais condições, sempre vai acontecer tal coisa. Então a água, sempre, a pressão do mar, tá? Vai, se não tiver nenhuma mistura, vai evaporar a 100 graus Celsius. Tudo bem? Com isso a gente termina, fez uma breve revisão. Próxima aula a gente vai conhecer o princípio da indução, para terminar nosso conhecimento sobre a visão empirista sobre a ciência. Tudo bem? Vejo vocês na próxima aula. Até breve.